100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 em ponto. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2020. Saúde recebe EPIs de empresas de consórcio do Porto do Açu. Empresa de tecnologia e IFE produzem escudo de face para profissionais da saúde. Brasil tem 77 mortes e 2.915 casos confirmados de novo coronavírus, diz Ministério da Saúde. Estados Unidos passam China em número de contágios por novo coronavírus. Estado do Rio de Janeiro confirma 9ª morte por coronavírus. Entidades médicas reagem à declaração de Witzel de reavaliar restrições no Rio de Janeiro. Dólar comercial fechou esta quinta vendido a R$ 4,99 e, segundo o valor econômico, a divisa caiu 0,67%. Saca de 50 quilos do açúcar cristal, cotada ontem a R$ 77,14, com aumento de 0,46%, e a fonte é o CPE Exalc. E segundo o site Rural Business, a arroba do boi gordo teve mais um dia de ligeiro aumento, negociada em média a R$ 187,62 à vista. Esses foram os destaques do Mix Notícias de hoje. Mix Notícias. A previsão do tempo para hoje é de sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva e com muita nebulosidade à noite. Temperatura no momento em 20 graus, máxima podendo chegar a 31 graus. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A Prefeitura de Campos recebeu nesta quinta-feira, ontem, dia 26, uma doação de equipamentos de proteção individual às EPIs das 3 empresas Porto do Açu Operações, Ferroporte e Gás Natural do Açu GNA do consórcio que administra o Porto do Açu. Os novos equipamentos serão disponibilizados aos profissionais da saúde que vão atuar no Centro de Controle e Combate ao Coronavírus de Campos, que será inaugurado nos próximos dias. O centro vai funcionar no prédio novo da Beneficência Portuguesa. Entre os itens doados pelo consórcio estão 94 macacões, 50 botas PVC, 350 máscaras cirúrgicas, 200 óculos de segurança e 192 luvas. A doação vai ajudar muito o município a enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Uma parceria entre o IFE e a startup Sprint 3D, incubada na Tech Campus, começou a produzir nesta quinta-feira, ontem, dia 26, um tipo de máscara de proteção utilizada por profissionais de saúde, conhecida como Face Shield, ou escudo de face. Parte do modelo é construído em impressoras 3D e o material será doado para o Comitê de Gabinete de Crise do município para a contenção e combate ao coronavírus. Para fazer um produto desse tipo, geralmente se usa moldes que são caros. Eles permitem que se produza em quantidade muito alta, mas depois tem que ser realizada a distribuição, o que demanda outras ações. As impressoras 3D, embora tenham uma produção mais demorada, fazem esse serviço sem molde e também dispensa a distribuição. Mix Notícias. O primeiro mês de circulação do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil deixou 77 mortes e 2.915 casos confirmados. Os dados são do balanço do Ministério da Saúde, que compilam os dados repassados pelas secretarias estaduais até às 5h30 da tarde de ontem, quinta-feira. Cardíacos, homens e pessoas acima de 60 anos estão entre os grupos que tiveram mais casos graves e mortes neste mês. O balanço aponta ainda que na tarde de ontem o país tinha 194 pacientes internados em UTIs e outros 205 em enfermarias. Começou a temida explosão da Covid-19 nos Estados Unidos. Os números oficiais da Organização Mundial de Saúde, a OMS, ainda não saíram, mas, na tarde de ontem, sites de monitoramento em tempo real da Covid-19 mostravam que os Estados Unidos são hoje o país mais afetado pela pandemia, passando a Itália e a China. Médicos de Nova York dizem que já estão trabalhando no modo de resgate e esperam uma chegada apocalíptica de pacientes aos hospitais que enfrentam falta de equipamentos. Mix. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a 9ª morte por coronavírus Covid-19 e 421 casos confirmados no estado na tarde de ontem, quinta-feira, dia 26. A vítima é um homem de 60 anos, residente da cidade do Rio. Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira: no Rio de Janeiro, 368,
Niterói, 31. Volta Redonda, 7. Petrópolis, 3. São Gonçalo, 3. Duque de Caxias, 2. Barra Mansa, 1. Belfor Roxo, 1. Campos, 1. Guapimirim, 1. Miguel Pereira, 1. Resende, 1. E Valença, 1. Caso confirmado. A fala do governador Wilson Witzel de reavaliar as restrições no Rio de Janeiro caso o estado não receba recursos do governo federal até a próxima segunda-feira causou repercussão entre as entidades médicas. O CREMERGE segue a orientação da Organização Mundial de Saúde e não poderia ser de outra forma, por ser o órgão máximo da saúde no mundo. O isolamento total nas 2 primeiras semanas ou 3, dependendo da curva, quando ocorre o achatamento, pode começar a ser afrouxado a partir de 15 dias. Ainda estamos numa curva crescente. O número de casos aqui no estado, com todas as medidas de isolamento que estão sendo adotadas, ainda está aumentando. As emergências continuam abarrotadas de pacientes com quadro da coronavirose, que é o Covid-19. E nós precisamos, neste momento, nos afastar do risco de sermos infectados, disse o responsável pelo CREMERGE. Mix Notícias. O secretário estadual da Saúde, José Henrique, disse na tarde desta quinta-feira que os casos de pacientes graves internados em unidades de terapia intensiva, as UTIs, após serem infectados pela Covid-19, aumentaram 42% em 24 horas no estado de São Paulo. Segundo o balanço divulgado ontem, quinta-feira, dia 26, o estado tem 84 pacientes em UTIs. Entre os hospitais particulares e públicos, são 862 casos confirmados e 48 mortes em São Paulo até ontem à tarde. O segurança de Jair Bolsonaro, internado com coronavírus, voou no mesmo voo do secretário de Comunicação, Fábio Wagengarten. O segurança capitão Ari Celso Rocha Lima de Barros foi internado nesta quarta-feira e ele foi um dos tripulantes de um voo da FAB para registro em São Paulo. Wagengarten, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, já apresentava sintomas do vírus. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, quinta-feira, dia 26, que a ajuda aos trabalhadores informais pode chegar a até R$600 por voucher. Horas antes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, falou que o auxílio seria na ordem de R$500. Está em R$500, talvez até passe para 600. Pode ser R$600, mas não sei quantos bilhões a mais custam cada R$100, disse Bolsonaro. Em conversa com jornalistas no final desta quinta-feira, Bolsonaro contou que também está em ajuste final uma proposta para auxiliar as micro e pequenas empresas durante a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus. Outra proposta, que deve ser encaminhada em breve, de acordo com Bolsonaro, servirá para aperfeiçoar o trecho suspenso da medida provisória 927/2020, que permitia às empresas suspender por até 4 meses o contrato de trabalho de seus funcionários. De acordo com Bolsonaro, houve falha na redação e faltou garantir a contraproposta aos trabalhadores. Está saindo do forno a primeira medida efetiva de ajuda a pequenas empresas e, em especial, a um dos setores mais atingidos pela quarentena, o de bares e restaurantes. A medida provisória que libera R$36 bilhões de recursos do FET para que sejam pagos os salários dos funcionários desses estabelecimentos e garantir o pagamento dos salários por até 3 meses. A MP acaba de ser assinada, mas antes de chegar ao Congresso, foi encaminhada ao Supremo para que alguns itens sejam aprovados. Salários de até R$3 mil poderão ser integralmente pagos com esses R$36 bilhões. A partir desse valor, a parte que pode ser usada dos recursos da MP é menor. A MP contempla também o adiamento de pagamentos de impostos e contribuições. Mix Notícias. O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, o Sindipetro-NF, informou que na última terça-feira, dia 24, trabalhadores da Petrobras teriam desembarcado no aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos, após apresentarem sintomas do novo coronavírus. De acordo com a entidade, os profissionais foram encaminhados a hotéis e pousadas, onde permanecem por um período sem receber auxílio médico. A Prefeitura afirmou que dos 15 profissionais que estavam na aeronave, 11 estavam assintomáticos e 4 sintomáticos. Destes 3 de Campos foram para isolamento domiciliar e um foi atendido em hospital particular e depois foi para isolamento domiciliar.
O idoso de 83 anos que faleceu no último domingo, dia 22, em São Francisco de Itabapoana, não era caso de Covid-19. O resultado do exame, que deu negativo, chegou ontem à noite à Secretaria de Saúde de São Francisco de Itabapoana. Titular da pasta, o secretário Sebastião Campista, informou que há mais 3 casos suspeitos em São Francisco, cujos resultados dos testes são aguardados do LACEN. O idoso tinha dado entrada em estado grave no Hospital Municipal Manuel Carola na noite do último domingo, com quadro de insuficiência respiratória, vindo a óbito logo em seguida. Até aqui, o caso era o único óbito com suspeita do novo coronavírus no norte fluminense. Já os números de casos suspeitos de Covid-19 nas cidades do norte e noroeste fluminense chegaram até ontem a 190. O melhor mix do Brasil. Mix! Instituições bancárias e de fomento anunciaram medidas especiais para auxiliar empresas nesse momento de crise. O BNDES anunciou uma série de medidas em caráter emergencial para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus no Brasil. As novidades, que somam 55 bilhões de reais, incluem a ampliação do crédito para micro e pequenas e médias empresas por meio dos bancos parceiros, no valor de 5 bilhões de reais, e a suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos diretos e indiretos. A Caixa Econômica Federal reduziu as taxas de juros da linha de crédito para pessoas físicas e jurídicas. Além disso, oferece pausa de até 60 dias no pagamento das parcelas dos seus contratos. O Banco do Brasil disponibilizou 100 bilhões de reais para empréstimos a pessoas físicas, empresas e o agronegócio. Além da prorrogação de parcelas, a incidência dos juros será diluída ao longo de todo o cronograma de pagamentos. O Conselho Monetário Nacional, CMN, autorizou nesta quinta-feira, ontem, dia 26, o repasse de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o BNDES, por meio de empresas de tecnologia de serviços financeiros, as chamadas fintechs. A decisão vale a partir de 4 de maio e define que o repasse só poderá ser feito por empresas classificadas como Sociedade de Crédito Direto, SCD. Pela decisão, as fintechs poderão também emitir cartões de crédito. Fintechs são pequenas empresas de tecnologias de serviços financeiros que oferecem crédito e contas pela internet. Na prática, como repassadoras de recursos do BNDES, poderão emprestar dinheiro mesmo sem fonte própria de recursos. Mix Notícias. O governo federal zerou tarifas de importações de produtos farmacêuticos e médico-hospitalares utilizados no combate ao novo coronavírus e também adotou medidas para facilitar a importação de seringas descartáveis e de tubos de plásticos para coleta de sangue. A decisão amplia a relação de produtos com impostos de importação zerado em razão do combate à Covid-19. O governo já havia tomado a mesma decisão para 50 produtos como álcool em gel e máscaras. Entre os medicamentos estão um remédio no combate à malária, que o Ministério da Saúde propôs um protocolo para tratamento alternativo dos pacientes graves de Covid-19 que estejam internados em hospitais. A redução a 0 das alíquotas inclui ainda kits para testes de coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, quinta-feira, dia 26, ao chegar no fim da tarde à residência oficial do Palácio da Alvorada, que o brasileiro precisa ser estudado, porque é capaz de pular no esgoto sem que nada aconteça com ele. Bolsonaro deu a declaração ao ser indagado se o Brasil não chegará à situação dos Estados Unidos, que, após um mês, se tornou o país com mais casos da doença Covid-19 no mundo, com mais de 82 mil infectados e mais de 1.000 mortos em razão do coronavírus. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem, quinta-feira, dia 26, o trecho da medida provisória que alterou, em razão da pandemia do novo coronavírus, regras da Lei de Acesso à Informação. A suspensão determinada pelo ministro vale até a decisão definitiva do plenário, o que não tem prazo para ocorrer. Ele entendeu pedido enviado à Corte pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011, regulamenta o trecho da Constituição que estabelece que é direito de qualquer cidadão receber do poder público informações de interesse da sociedade. Com a suspensão da MP, a lei volta a funcionar sem alterações. Para o ministro Alexandre de Moraes, não se pode ferir o princípio da publicidade e da transparência da administração pública.
A Receita Federal informou que recebeu mais de 7 milhões e meio de declarações de imposto de renda até às 4 da tarde de ontem, quinta-feira, dia 26. O número corresponde a cerca de 23% das 32 milhões de declarações esperadas pelo órgão. O prazo para o envio vai até às 11h59 da noite do dia 30 de abril. O sistema da Receita Federal para receber as declarações funciona 20 horas por dia. Fica indisponível somente na madrugada, entre 1 da manhã e 5 da manhã. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Mix Notícias. Os preços do petróleo aprofundaram as perdas nos últimos minutos de negócios da sessão regular desta quinta-feira, ontem, dia 26, e fecharam em queda consistente, devolvendo boa parte da alta que registraram durante a semana. Analistas apontam que o tema da guerra de preços entre Rússia e Arábia Saudita não foi abordado durante a reunião do G20, o que frustrou os investidores. Os contratos futuros de Brent para maio fecharam em queda de 2,88%, negociados a $26,34 o barril em Londres, enquanto os futuros do WTI para o mesmo mês caíram 7,71% a $22,60 o barril na Bolsa de Mercadorias de Nova York. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, informou ontem, quinta-feira, dia 26, que nos últimos 2 dias o mundo registrou mais de 100 mil novos casos de coronavírus. Ao todo, já são mais de 500 mil de pessoas infectadas. Na segunda-feira, dia 23, a OMS apresentou um balanço dos casos a cada marca de 100 mil para alertar como a pandemia está se acelerando nesta semana. Os primeiros 100 mil casos de Covid-19 foram registrados em 67 dias, mas foram necessários apenas mais 11 dias para dobrar e atingir 200 mil. Outros 4 dias para chegar a 300 mil casos. Agora, a pandemia levou apenas 2 dias para somar 100 mil novos casos ao balanço. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. A Espanha registrou 655 mortes nas últimas 24 horas e chegou a 4.145 mortes relacionadas ao novo coronavírus, ficando apenas atrás da Itália. São mais de 56 mil contaminados e quase 3.700 pessoas em unidades de terapia intensiva ao redor do país. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, 8.578 pessoas tiveram o vírus detectado entre quarta e quinta-feira. O Real Madrid cedeu seu estádio Santiago Bernabéu para que sirva de centro de arrecadação de material de saúde para lutar contra a pandemia do coronavírus, informou nesta quinta-feira, dia 26, o clube espanhol. A China anunciou nesta quinta-feira, ontem, dia 26, 67 novos casos de Covid-19 e todos oriundos do exterior, no momento em que o país está voltando à normalidade, após 2 meses de paralisia devido ao surto que teve origem na província de Hubei. A Comissão de Saúde da China informou que até meia-noite na China morreram 6 pessoas no país devido à infecção pelo novo coronavírus, o que eleva o número de mortes para 3.287. Para impedir uma segunda onda de contágios, o governo chinês impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China. Os voos internacionais com destino a Pequim estão sendo desviados para outras cidades, depois de um aumento contínuo de casos importados na capital chinesa. Mix Notícias. Mais sobre coronavírus. Câmara aprova projeto que prevê R$ 600 por mês para trabalhador informal. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, ontem, dia 26, no final de tarde e início de noite, um projeto que prevê o pagamento de R$ 600 a trabalhadores informais por 3 meses em razão da pandemia do coronavírus. A mulher que for mãe e chefe de família poderá receber até R$ 1.200. A proposta do governo era de R$ 200 para os trabalhadores informais. O Congresso passou para 600. Com a aprovação, o texto seguirá para a votação no Senado. Ainda não há data definida para análise pelos senadores. O pagamento do auxílio emergencial é limitado a 2 pessoas da mesma família. Segundo a estimativa preliminar da instituição fiscal independente ligada ao Senado, o impacto fiscal com o auxílio para a União será de R$ 43 bilhões por 3 meses. O cálculo não considera ainda as mães chefes de família que poderão receber o auxílio em dobro.
Pela proposta, poderá receber o montante o autônomo que não receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego e nem participar de programas de transferência de renda do governo federal, com exceção do Bolsa Família. Você ouviu Mix Notícias.